Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria com a Nova Grill, vamos falar de relevados. E para isso estamos nos viveiros da Vaz Verde, um dos grandes produtores de relva do país, e tenho comigo a grande especialista Ana Maia, que é também CEO da Vaz Verde e que nos vai falar sobre este tema que é tão fascinante e tão importante para quem tem um relevado em casa. Ana, obrigada por nos receberes aqui nesta tua casa. É um prazer receber a Jardins, mais uma vez na nossa casa. A nossa casa está já desde há 3 anos em Alcácer do Sal, em terrenos de areia, que são perfeitos para cultivar relva. Temos neste momento toda a nossa área em produção, temos 90 hectares de relva em produção e temos diferentes tipos de relva em produção. Desta vez escolhemos o enquadramento da relva que nós preparamos para os campos desportivos, para nomeadamente o futebol. Somos fornecedores dos clubes mais conceituados, tanto de Portugal como de Espanha. Estamos, aliás, noutra parcela, esta noite, a recolher relva para mandar para a Espanha, para um dos clubes da La Liga, para uma cidade desportiva. E gostaria de vos falar um bocadinho sobre relevados, a pedido da Teresa, para desmistificar um bocadinho aquilo que hoje em dia se diz tão mal dos relevados. Exatamente. E se trata tão mal dos relevados neste nosso país. Os relevados, para já, atuam sempre como um filtro, ok? Portanto, tudo quanto sejam águas de má qualidade que se utilizem para regar relevados, têm na relva um filtro que fixa tudo quanto são metais pesados, tudo quanto são poluentes que ficam fixados na relva e, portanto, limpam as águas que vão depois alimentar os lençóis freáticos, que ficam eles próprios limpos de tudo quanto sejam materiais que vão dos adubos, dos fitofármacos que eventualmente se utilizem e até das próprias águas de rega. Exatamente. Que eventualmente se utilizam. Olha, agora não estou a falar em produção, mas estou a falar, por exemplo, dos espaços públicos, dos golfos que utilizam águas recicladas. Os relevados funcionam eles próprios como filtros. Depois, a produção de oxigênio, que é muito maior, é 10 vezes maior em relevados do que é em termos de florestas. E isso é extraordinariamente importante. E depois, para a nossa saúde mental, que é fundamental, aliás, está aprovado, há estudos feitos nesse sentido, que a importância dos relevados na saúde mental das pessoas, do parque, da convivência com o verde e do verde na utilização. Do verde natural. Natural. Não é o plástico, é o verde natural, é toda esta convivência com o verde e o abaixamento da temperatura, porque o relevado natural, enquanto que o relevado artificial, por exemplo, aumenta a temperatura 5 a 10 graus, um relevado natural baixa a temperatura 5 a 10 graus, precisamente pelo fenómeno natural que é a transpiração das plantas. Portanto, é uma vantagem enorme ter um relevado, tanto em pequena escala como em grande escala. Muitas vezes as pessoas têm medo de ter um relevado exatamente pelos cuidados que acham ou pensam que os relevados necessitam. Na realidade, nós para termos um relevado temos que ter o relevado bem cuidado. Há diferentes tipos de relevado, não é? Vais-nos falar disso. E os relevados depois necessitam ao longo do ano, determinados cuidados. E era isso que eu queria que tu nos falasses um bocadinho, também para desmistificar isso, para as pessoas perceberem quais são os cuidados básicos que têm que ter para o seu relevado estar sempre não só bonito, mas também em boas condições fitossanitárias, que é tão importante como estar bonito, é estar saudável, não é? Eu acho que as pessoas têm que perceber que para gerir um relevado, como tudo na nossa vida, o mais importante é a organização. Sim. Portanto, nós temos que fazer, quando temos um relevado em casa, temos que fazer um plano. Okay? Um plano anual das atividades que temos que fazer no relevado. Como nós fazemos um plano, quando temos filhos, um plano da gestão das atividades das crianças, um plano da gestão das nossas atividades, temos que fazer um plano anual da gestão dos relevados. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos 2 grandes alturas de intervenção, o outono e a primavera. Temos que pensar que o nosso relevado tem que ser intervencionado essencialmente no outono e na primavera. Porquê? Porque são as grandes alturas de crescimento dos relevados. Adubação. Temos que pensar que temos que ter pelo menos uma adubação de outono e uma adubação de primavera. Quando fazemos uma adubação de outono e uma adubação de primavera, temos que ver se
temos o nosso relvado com infestantes ou se não temos o nosso relvado com infestantes. Se temos o nosso relvado com infestantes de folha fina, não há herbicidas que estejam homologados para a limpeza dos relvados que estiverem infestados com folhas finas. Nesse caso, temos que mondar os relvados ou através do corte, ou através, se forem pequeninos, da monda manual, que até pode ser uma coisa relaxante. Exatamente. Se tivermos infestantes de folha larga, por exemplo, podemos usar um adubo como o Fidenuit, que já tem incorporado em si duas moléculas complementares de herbicida que atacam infestantes de folha larga e, portanto, usamos dois em um, não é? E, no fundo, matamos as infestantes de folha larga e adubamos o relvado. Se não tivermos infestantes de folha larga, isto é tipo chave dicotómica, então basta adubarmos com um adubo de manutenção, tem uma duração de 2-3 meses e fazemos um adubo e temos o nosso relvado adubado para a altura de crescimento do outono. Se por acaso tivermos um inverno ameno em que a relva continua a crescer, e como é que nós vemos? Como é que se vê se a relva continua a crescer? Simples. Se quando nós passamos a máquina de corte continuamos a cortar a relva, quer dizer que ela continua a crescer. Claro. Então, nesse caso, repetimos outra adubação, exatamente com a mesma dosagem, com este adubo ou com outro deste género, e respeitamos as indicações do fabricante que vem no rótulo e fazemos essa adubação. Se por acaso o relvado precisar de ser tratado, ele diz-nos que precisa de ser tratado, nomeadamente todas as doenças fazem manchas nos relvados, ok? Essas manchas nos relvados hoje em dia são facilmente identificadas até por aplicações que nós temos facilmente nos telemóveis e nesse caso temos que contactar uma empresa especializada que nos vai fazer um tratamento curativo. Eu não sou apologista dos tratamentos preventivos, faço um tratamento curativo para resolver alguma situação, como nós também. É uma planta viva, como nós também precisamos de vez em quando tomar remédios. Se tivermos o relvado há muito tempo, escarificar, para tirar a manta morta para renovar o relvado. E em que altura do ano é que se deve lá escarificar? Está, nas alturas de crescimento ativo. E a escarificação para todos os tipos de relvado? Escarificação nos relvados como este, que são relvados semeados, que são relvados de tipo de plantas que crescem durante todo o ano. Temos duas alturas de escarificação, a primavera e o outono. O outro tipo de relva que nós vamos ver daqui a bocadinho, que só tem altura de crescimento da primavera até ao final do verão, só escarificamos uma vez por ano na primavera. Durante o verão, durante o outono e inverno deixamos a estar sossegada porque é o que ela quer. Mas a adubação é igual para os dois tipos de relvado? Não. Também não. Esta aduba-se de primavera e de outono. As semeadas? As semeadas, e podemos manter primavera e esticar durante o verão, este outono esticar durante o inverno, a outra adubação só primavera e verão. Eventualmente fazer uma no início do outono, se tivermos aqui, o tempo está doido, se tivermos aqueles outonos de calores, mas inverno nunca. Inverno é quietinho. Porque ela está dormente. Ela está dormente, não vale a pena estar... Mesmo que ela mantenha a cor, ela não cresce, não vale a pena fazermos nada. E depois, já falámos da adubação, que é de facto, se calhar, dos fatores mais importantes em que as pessoas às vezes mais falham, não é? Portanto, nós não podemos mesmo nunca falhar com a adubação do relvado, é o que tu dizes, temos de ter aquele plano e saber que nos meses X e Y temos que pôr um adubo ou outro, consoante haja infestantes ou não, vamos alternando entre um e outro, não é? Porque podemos numa altura usar um e outro. Claro, exatamente. Podes fazer, por exemplo, no início, imagina, no início tens infestantes, no início da primavera fazes o Fidenuit para acabares com as infestantes, depois deixares de ter infestantes, no final da primavera, início do verão, fazes com o reforço de manutenção plus. Exatamente. Ou, por exemplo, no início da primavera não tens infestante nenhuma, fazes com manutenção plus e depois começam-te a aparecer, fazes com o Fidenuit. A relva fala contigo e tu correspondes. E utilizamos aqui este distribuidor. Podes usar este distribuidor se tiveres uma área pequenina, se tiveres uma área maior, utilizas um carrinho de distribuição. Que é para a coisa ficar bem distribuída. Para ficar bem distribuído, isso é fundamental, porque senão começas a ter o relvado todo às manchas, porque um levou mais adubo do que o outro. E em relação, depois de adubar, devemos regar? Sempre. Sempre. Regas,
sempre a seguir à adubação, porque o adubo tem que ser aquilo que se chama de regado, ou seja, o adubo é sólido, não é? E portanto tem que ser desfeito, que é para depois espalhar e entranhar e chegar às raízes, porque estes adubos entram via radicular, ok? Portanto tem que ser, as moléculas têm que chegar às raízes, para isso tem que ser os grânulos desfeitos com a água e têm que entrar no solo e depois entrarem na planta via as raízes. O adubo temos sempre que regar. Sempre que regar. E aí leva-nos a outra das tarefas muito importantes na manutenção do relvado, a rega, não é? Certo. A rega é a operação mais importante do relvado, ok? Porque tu podes aguentar um relvado com mais ou com menos adubo, com mais ou com menos infestante, não podes aguentar um relvado sem água. Isso é fundamental. Agora, tens que perceber que tens que dar a água ao relvado que ele precisa para sobreviver. Não tens que tratar o relvado como se fosse composto por plantas aquáticas. Okay? O relvado diz-te a água que precisa. Portanto, queres mantê-lo verde, queres manter a umidade nos primeiros 20 centímetros, a umidade, portanto... As raízes, não é? Para satisfazer as necessidades das raízes, exatamente. Não é? O relvado, as folhas começam-te a dar indicação quando têm sede, começam a enrolar a folha. Como a regra básica, podes dizer que em temperaturas até os 26 graus dás 4 milímetros de água por dia. Dos 26 aos 30 graus dás 6 milímetros de água por dia. A partir dos 30 graus podes ter necessidade de fazer 2 regras de 4. É muito mais importante fazer 2 regras de 4 do que uma regra de 8. Okay? Portanto, é mais eficaz. É mais eficaz. Agora, eu acho que consegue-se perfeitamente manter os relvados com uma regra de 4 ou 2 regras, ou uma regra de 6 no verão. Consegue-se gerir as coisas os diferentes tipos de rega, de relva, têm diferentes tipos de exigência? As relvas semeadas precisam de mais água do que a outra relva que nós vamos ver, que é, lá está, uma relva oriunda de climas mais quentes e com menos necessidades de água, até porque só precisa de água quando está em crescimento ativo e de inverno não precisa de água nenhuma, ao passo que esta, se não chover durante o inverno, tens que a regar. Não tanto, não é? Claro. Regas tipo uma vez ou 2 por semana, mas tens sempre que regar e as regas devem ser sempre de 4 milímetros. Nunca se deve regar menos do que 4 milímetros, uma rega com menos de 4 milímetros não tem eficiência, não, porque não dás água suficiente para chegar às raízes. Claro. Portanto, não vale a pena, a não ser que seja para baixar a temperatura, mas não é o caso de um relvado caseiro, digamos assim. O correto é espaçares a rega e nunca diminuires a dotação. Exatamente. Da rega. A dotação tem que ser sempre 4 milímetros ou mais, nunca menos. Falta-nos falar do corte, não é? A altura de corte depende do tipo de relvado que tu tens. Também é importante. Okay? O relvado de jardim que seja composto por Festucarum-linaceae, Poa pratensis, ou Lolium perenne e Poa pratensis, ou a mistura são das três. Estas semeadas, são estas semeadas normais que nós temos. A altura de manutenção de corte em casa, 3 cm é o ideal. Todo o ano? Ou vai variando? Todo o ano. 3 cm. Regular as máquinas para 3 cm. Se entretanto choveu muito e tu não conseguiste entrar, pões a máquina toda para cima e dás um primeiro corte de desbaste e depois a seguir baixas a máquina. Porquê? Porque a regra de ouro, quando se corta a relva, é não tirar mais do que 1/3 da folha. Porque não se esqueçam que os corta-relvas de casa são corta-relvas rotativos, que a lâmina corta por embate e, portanto, como a lâmina corta por embate, tu não queres tirar mais do que 1/3 da folha, porque senão juntas muito e esgaças a folha. Portanto, a regra de ouro é essa. Ok? 1/3 da folha, tá? E cortas ao longo de todo o ano, mas não o deixas crescer? No verão, normalmente cortas uma vez por semana, na primavera cortas uma vez por semana, no verão, se tiver muito calor, ela cresce menos, podes cortar de 10 em 10 dias e no inverno cortas de 10 em 10 ou de 15 em 15 dias. Na altura de crescimento ativo, uma vez por semana. Não deves deixar muito tempo sem cortar a relva, que às vezes as pessoas têm essa tendência. Ou então, ficas moderna
arranjas o robô, pões-o lá e ele segue a vida dele. Ele segue a vida dele. Isso é o ideal. Esse é uma boa maneira de... Esse é o ideal. Olha, esse é ótimo. Há uns bestiais agora e tu largas-o e depois vais falar com ele ao final do dia. Exatamente, é uma boa maneira de fazer a manutenção do relvado. Portanto, eu acho que são muito mais as vantagens do que as desvantagens de teres um relvado. E depois irrita-me imenso que as pessoas ponham relvados de plástico, porque para já são caríssimos. Depois as pessoas têm a mania que não precisam de água. Precisam de água, porque aquilo fica de tal maneira quente que têm que usar água para baixar a temperatura. Depois pensem assim, os gatos todos da vizinhança vão lá fazer xixi. O cheiro é insuportável. Além de que têm que lavar para tirar a porcaria do xixi. Gastam também imensa água. Não é, é uma coisa muito pouco ecológica. Não há nada como um verdadeiro relvado. Desde que seja bem tratado e bem cuidado. E é muito simples tratar um relvado bem, é muito simples ter um relvado bonito. Basta ter algum cuidado. Em termos de substrato, não é? Sim, areia. Tem que ser areia, não é? Areia de rio lavada, que é para... Que ainda por cima é o substrato mais barato que há. Que é para garantir que... A drenagem. E é assim, basta teres 20 cm de areia de rio lavada. Os relvados da Expo, que estão lá desde 1998, estão envasados em 20 cm de areia. Pois. O Jardim das Ondas, que é aquela coisa linda, até máquinas de lavar tem lá por baixo. Eu sei, porque fui eu participei na obra e eu sei o que é que lá está em baixo. E eles estão lá desde 1998 envasados em 20 cm de areia. Pois, portanto, o relvado é um bom investimento. É, excelente. Se cuidarmos bem dele, pode durar muito tempo. Muito tempo. Em questão de ressementeira, tem que ser ressemeado ou não? Devem ser pontuais, só se tiveres problemas de densidade. Senão não há necessidade nenhuma. Podes nunca ter que fazer. O Parque do Tejo e Trancão, o Jardim das Ondas. Nunca foi ressemeado. Está lá desde 1998, eu fiquei na Expo até ao ano de 2014, nós fazíamos ressementeiras pontuais, creio que a Câmara de Lisboa desde 2014 nunca mais fez nenhuma. E está impecável, portanto não é uma necessidade, não. Desde que cumpras todas e é uma questão as tarefas de ter cuidado. Se vires que há uma zona menos densa, há uns escarificadorzinhos até manuais, nem é preciso os mecânicos. Faz uma escarificação. Largas umas sementinhas nas alturas de crescimento ativo, claro, não pode ser na torreira do verão que nada germina. Largas umas sementinhas, elas crescem, perfeito. Não dá trabalho nenhum de especial. Portanto, eu acho que é só uma questão de cuidado. É uma questão de cuidado e de planeamento. Claro. Nós tivemos aqui uma aula sobre relvados. Só tenho que agradecer, Ana, teres-nos recebido aqui mais uma vez, aqui nestes teus viveiros magníficos da Vaz Verde e obrigado. Mais uma vez é um prazer receber a Jardins e sempre que quiserem esta é a vossa casa. Muito obrigada.